Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos ao 13º domingo de São Lucas e, no Evangelho de hoje, o Senhor nos traz vários ensinamentos. Nós vemos, neste Evangelho, um jovem rico que indaga a Nosso Senhor, desejoso de compreender os mistérios da vida eterna e como poderia salvar-se, indaga o Senhor dizendo: Bom mestre, como herdarei o reino de Deus? Porém, Nosso Senhor retruca dizendo: Por que me chamas bom? Somente Deus é bom. Para compreendermos todo este Evangelho, é necessário que compreendamos este início. Quando Nosso Senhor diz: Por que me chamas bom? Só Deus é bom. Nosso Senhor aqui não está negando a sua divindade, não está negando que é o Filho de Deus, não está negando que é Deus encarnado, como ensinam alguns hereges de seitas antigas e novas por aí. Como explicam os santos padres, o que Nosso Senhor está aqui a fazer é ensinar aquele jovem, pois, diferente do santo apóstolo que dizia: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, diferente dos santos apóstolos que reconheciam a Cristo como Deus encarnado, como o Messias enviado do Pai, aquele jovem via Nosso Senhor Jesus Cristo como um rabi eloquente, como um professor, um mestre de muita sabedoria. Porém, Nosso Senhor mostra que a salvação do homem não está na eloquência, na mera sabedoria. Nosso Senhor não se tratava ser ali um mero professor, um sábio, um filósofo, um intelectual. E Nosso Senhor, então, retruca este jovem dizendo: Por que me chamas bom? Só Deus é bom. Aqui, Nosso Senhor praticamente adverte aquele jovem: Como é que procuras saber de mim o caminho para o reino de Deus, se não me veis como o Cristo, mas me veis apenas como um homem sábio? E quantos de nós temos tratado Nosso Senhor em nossas vidas com a mesma levianidade que este jovem, vendo Nosso Senhor talvez apenas como uma figura histórica antiga, como um enfeite em nossas vidas, e não na verdade como o Cristo, o Filho de Deus vivo, o Salvador dos homens. E muito mais do que isso, nós temos olhado para a Igreja não como o corpo de Cristo, mas nós temos olhado para a Igreja como uma mera instituição religiosa que nós nos reunimos frequentemente ou de vez em quando para participarmos de ritos e rituais, talvez para nos sentirmos melhor, talvez porque é uma cultura, e de fato não temos enxergado a Igreja como o corpo de Cristo, o corpo místico do qual o Senhor é a cabeça. Pois bem, da mesma maneira que não devemos ser levianos para com nosso Senhor Jesus Cristo, também não devemos ser levianos com o seu corpo, a Igreja. Porém, antes de concluirmos este raciocínio, é necessário que voltemos ao texto
vendo que ele continua, ao que o Senhor, depois de retrucá-lo, diz: cumpres os mandamentos. E ali o Senhor enumera os mandamentos, ao que o jovem diz: tenho praticado todos esses mandamentos desde a mocidade. O Senhor olha para ele com muita compaixão e diz: a ti só te falta uma coisa. Vai, vende e dá tudo o que tu tens aos pobres. Vem e toma tua cruz e segue-me. Ao que aquele jovem ficou muito triste e foi embora. Ao que terminou, Nosso Senhor dizendo aos seus apóstolos: é mais fácil um camelo passar pela brecha de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E os apóstolos então questionam o Senhor: quem poderá salvar-se então? Ao que conclui o Cristo: aos homens pode ser impossível, mas para Deus é possível. Aqui, claro, parafraseando Nosso Senhor. Brevemente explicando novamente, como fiz no sermão passado, quando Nosso Senhor fala sobre o rico, aqui não se trata de riqueza material, como muitos presumem. Como disse no sermão passado, não é a nossa condição financeira que define se vamos para o céu ou para a condenação. Não é as nossas posses que define isso. Como explica São João Crisóstomo, existem muitos homens e mulheres santos do Antigo e do Novo Testamento que conquistaram o reino dos céus, sejam estes homens de riqueza, de posses, ou homens de nenhuma posse. Ambos, em sua riqueza ou em sua pobreza, esses homens e mulheres de Deus ofereceram tudo o que tinham ao Senhor e viveram em comunhão com Ele. Então, novamente, como disse no último sermão, não é a riqueza ou a pobreza que nos salva, mas Deus. Porém, aquele jovem de fato era muito rico. Não apenas materialmente, mas especialmente rico em um pecado. E esse pecado era o pecado da avareza. Era um jovem muito avarento. E o Senhor usa o exemplo do camelo e da agulha. Nós sabemos que os comerciantes que andavam pelo deserto, que iam de cidade a cidade, usavam camelos para a locomoção e traziam grandes cargas, mercadorias, no lombo desses camelos. E a entrada principal da cidade, o portão principal, era o local pelo qual essas pessoas transitavam. Porém, além da entrada principal da cidade, as muralhas da cidade, em suas laterais, também tinham pequenas portas, umas portinholas, conhecidas como agulhas, que eram pequenas brechas pelas quais algumas pessoas poderiam passar sem que fosse necessário que dessem uma volta muito grande para passar lá na entrada principal. E Nosso Senhor diz então que é mais fácil um camelo passar por uma portinha dessa, que só cabe uma pessoa ali passar, do que um rico entrar no reino de Deus. Ao que os apóstolos perguntam então quem é que vai se salvar. E Nosso Senhor fala: aos homens é impossível, mas para Deus é possível. O Senhor compara as nossas almas como a um camelo, um animal completamente sobrecarregado de várias coisas. E assim somos cada um de nós, que
nos tornamos quase que como animais que transportam uma carga muito pesada, que é o comércio demoníaco de paixões, de vícios, de pecados. Quando os santos apóstolos dizem: quem poderá salvar-se? É quase que como se nossa alma dissesse: mas, Senhor, como poderei abandonar esses vícios? Como poderei abandonar esses pecados que me escravizam? Como poderei me livrar da luxúria, do orgulho, da ira, da avareza, de todos esses vícios que nos escravizam e nos tornam quase que como animais do deserto? Pois, como camelos, andamos por uma terra seca e árida, escravizados e cheios de carga. Como conseguiremos derrotar todos esses vícios e paixões? Em outro evangelho, o Senhor nos diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e afadigados, e eu vos aliviarei. Meu fardo é leve e meu jugo é suave. Concluindo, nosso Senhor dizendo neste evangelho: a Deus é possível. Pois os mandamentos, por si só, não são capazes de salvar o homem. Os mandamentos, a lei de Deus, que o Senhor deu ao seu povo no Antigo Testamento, é a preparação para o Cristo. E é Cristo que nos salva. Somente através de nosso Senhor, Deus e Salvador Jesus Cristo, seremos capazes de abandonar todas as cargas, todos os vícios, todas as paixões que nos impedem de entrar no reino de Deus, que nos impedem de participar do corpo e sangue de Cristo. Mas isso não é possível por nós mesmos, pela nossa própria força. Nenhum de nós é forte o suficiente para livrar-se das armadilhas e das correntes às quais estamos presos. Sem a ajuda de Deus, nenhum homem pode salvar-se por si só. Não é a minha prática dos mandamentos que me salva, mas o próprio Deus que ergue o homem, que ajuda e que retira o homem de uma vida pecaminosa. Porém, isto só é possível no corpo de Cristo, em Cristo, pois praticar os mandamentos de Deus fora do corpo de Cristo se prova uma prática estéril e sem nenhum fruto. Pois é no corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, na Igreja, que nós temos os mistérios que nosso Senhor estabeleceu através dos seus santos apóstolos para a salvação do homem. Esses mistérios que tornam o cumprimento dos mandamentos eficazes, frutíferos, revestidos da graça, do poder e da força da gloriosa morte e ressurreição, da obra salvífica de nosso Senhor Jesus Cristo. Não basta o cumprimento mecânico da lei de Deus. É necessário viver unido a Deus em seu corpo e em seu sangue. Por isso, nosso Senhor ensina aquele jovem: só Deus é bom, somente em Deus está a salvação do homem. O cumprimento dos mandamentos de Deus
separados do corpo de Cristo, separados da graça de Deus, não é suficiente para que o homem consiga abandonar e derrotar as paixões com as quais ele combate dentro de si mesmo. Só é possível e só teremos força para derrotar aquilo que nos prende, que nos amarra no corpo de Cristo. Pois é no corpo de Cristo que recebemos o Espírito de Deus e a força do alto para nos livrarmos de todas essas armadilhas e de toda esta carga demoníaca. Pois bem, que nós, ao olharmos o exemplo deste jovem, saibamos que esta história é a história da nossa própria alma, daquilo que vive cada um de nós. Pois, por mais que lutemos para cumprir os mandamentos de Deus, se não nos submetermos ao corpo de Cristo, se não nos submetermos aos santos apóstolos, aos santos padres, se não deixarmos de olhar a igreja, os apóstolos, os santos padres, os santos mártires, as santas virgens, os santos monges, os santos anjos, se pararmos de olhar a igreja como meras paredes, como uma mera instituição como todas as outras, se pararmos de enxergar a Cristo como uma mera figura histórica, como algo distante de nossas vidas, se não pararmos com esta conduta leviana, o cumprimento dos mandamentos de Deus em nossa vida se fará estéril. Por isso que nosso Senhor diz, só Deus é bom. Não negando a sua divindade que Ele mesmo afirma e manifesta no Santo Evangelho, mas nos mostrando como, de fato, seremos capazes de alcançar o reino de Deus. Não pela nossa própria força e não por um cumprimento estéril e mecânico dos mandamentos. Pois os mandamentos são um meio e não um fim. O meio pelo qual nós nos unimos a Deus, em seu corpo e em seu sangue. Nós devemos cumprir os mandamentos unidos ao corpo e sangue de Cristo, nutridos pela Igreja, nutridos pela graça que vem de Cristo e que Cristo infundiu em seu corpo, que é a Igreja. Por isso, que cada um de nós possa, neste domingo, lutar não apenas por praticar os mandamentos de maneira leviana, mas de praticar os mandamentos unidos ao corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois, como ensina Santo Atanásio o Grande, Deus se fez homem para que o homem seja participante da natureza divina. E esta participação na natureza divina não se dá fora da igreja, mas no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembremos que tudo aquilo que nós carregamos e que nos impede de entrar neste corpo, que nos impede de comungar o corpo e sangue de Cristo, as heresias, os vícios, os pecados, tudo isso torna a nossa alma estéril e tudo isso é carga demoníaca que nós só seremos capazes de abandonar pela graça de Deus. Mas, para isso, devemos buscar o corpo de Cristo e buscar
vivermos unidos a Cristo que está em seu corpo. Pois bem, que cada um de nós possa buscar o Senhor, não como a quem busca mero conhecimento, não como a quem busca praticar os mandamentos de Deus de maneira estéril e mecânica, mas como aqueles que, pela brecha do arrependimento, pela brecha da contrição e da obediência à Santa Igreja, são capazes de participar do reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.